Aí fui me envolvendo intimamente com os Grace, com os melhores Graces que já existiram, né? Desde o velho Hélio ao Carson, ao Hollis, ao Reison, que eram figuras muito boas de luta. E o Hollis, um ser humano também maravilhoso, morreu de asa delta precocemente. Mas naquele tempo o jiu-jitsu não é como é hoje, que é praticamente quase uma luta olímpica. Naquele tempo você aprendia para sair no pau. Como não tinha campeonatos de luta para valer, de mão limpa, conclusão, você ia para a rua provocar gente grande, só para dar demonstração de que não adiantava o tamanho do cara, se ele não soubesse nada, ele era uma criança na tua mão. Desafiava outras lutas também? Outras lutas. Eu me inaugurei no Jiu-Jitsu Grace, indo para dentro da senzala que funcionava ali atrás do Canecão no passado, e que era o melhor grupo de capoeira do Rio de Janeiro. Então nós invadimos a senzala, no meio de um campeonato, chamamos todo mundo pro pau. Aí diz, olha, dança é dança, luta é luta. Vocês são bons de dança. Agora não aguenta 1 minuto e meio se a gente partir para dentro. Aí foi aquela coisa de calma, mas era assim em qualquer lugar. Se você fosse à praia e alguém não tirasse uma onda, ou você não mexesse com uma menina muito gostosa, e o cara dela não se levantasse, imponente, viesse e tal, você não ficava satisfeito sem botar o sujeito no chão, esfregar a cara na areia e dizer, você é um palhaço, olha só, homem pra você sou eu, aquelas idiotices dos anos 70. E aí eu fui naquela história toda, me meti com muita coisa errada. Vários amigos meus foram presos e levados para Ilha Grande. Eu escapei por pouco, porque tinha ido a Niterói. Quando eu voltei, disseram, corre daqui, porque eles estão passando o pente fino. Aí eu fui me refugiar em Niterói, fiquei 3 meses lá e voltei para Manaus. Voltei para Manaus muito, muito angustiado, com uma vontade de morrer, uma impressão de que a minha vida não fazia sentido e que não havia nada, nem proposta alguma que fosse dar um significado legal para mim. Por que isso? Um vazio inexplicável, um desejo de morrer, uma oquidão existencial. E quanto mais eu achava que as coisas que preenchiam a vida e que todo mundo dizia que a eles fazia bem, e eu provava de tudo, todo dia, o dia inteiro, e eu só ficava cada vez mais vazio, me fez voltar para Manaus querendo um novo projeto de vida. Aí eu falei, bom, eu preciso namorar, porque eu nunca namorava, eu só ficava com uma mulher depois da outra, mas namoro, relação, intimidade, carinho, eu não tinha tempo para isso. E nunca fui emulado emocionalmente e sentimentalmente nesse sentido. Aí eu falei, preciso trabalhar, porque eu ganhava dinheiro vendendo muamba com um amigo meu, não é? A gente ia pegar muamba lá no meio do Rio Negro, em Manaus, para vender para os ricos da cidade. Depois de um tempo eu comecei a vender microfilme, que era um ácido que tinha muito nos anos 70, LSD, microfilme, essas coisas assim, para fazer uma grana. E uma coisa que eu fazia, que era assalto à mão desarmada. Eu andava por aquelas ruas da Avenida Atlântica. Naquele tempo não é como hoje. Hoje é um negócio decadente. Naquele tempo era tudo muito bonito, gente bonita, meninas lindas, homens fortes. E era uma época áurea. E aí eu via uma garota muito linda com um cara bonito. O meu amigo, que eu não vou dizer o nome dele agora aqui, porque ele não tem nada a ver com isso, parava o bugre dele, ou o Alfa Romeo que ele tinha, e eu dizia, aquele ali é bom, aquele ali é bom. Eu só ia em cima de homem grande, forte, bonito, com gatas.
Aí eu corria e dizia, meu amigo, a minha noite está começando, eu estou sem dinheiro para começar, me deu a impressão que você é um cara generoso. E aí era o tempo todo com a mão batendo de lá para cá. Aí o cara olhava e dizia, por que eu vou te dar dinheiro? Eu digo, porque você é um dos homens mais bonitos de Copacabana, eu não quero fazer você em 2 minutos se transformar no mais feio. Aí o cara dizia, você é engraçado, que era a saída dele, né? Aí ele metia a mão no bolso e digo, divide, você tá com muito. Aí ele me dava. Eu fazia isso umas 8, 10 vezes por noite, ficava cheio do dinheiro, aí era Lebatô, Nil Giral, Zeppelin, ia gastando dinheiro nos points da night ali em Ipanema, Copacabana, e eu fiz isso muito tempo, até que um dia um oficial do Exército me salvou. Eu vi esse cara, que devia ter uns 40 anos, forte, bonito, com uma mulher bonita, 3 criancinhas, o que quebrava o meu padrão. Se fosse casado e tivesse filhos, eu nunca entrava nessa, mas nesse dia eu não sei que loucura foi aquela. Aí eu fui lá, ele estava ali na frente do Cabral, na Bolívar com a Atlântica, tinha uma sorveteria do outro lado da rua, tomando um sorvete. Aí eu fui lá e vim com o mesmo papo. Aí ele olhou para mim e falou, olha, eu estou olhando nos teus olhos e eu sei que você tem um pai bom atrás de você, você tem uma mãe legal, você tem família, você não é como essa moçada aí. E eu não quero te fazer mal. Olha para trás de ti. Aí eu olhei, tinha 3 carros pretos com faixa, placa oficial, uns caras grandes, armados. Ele falou, eles trabalham para mim. Eu sou major, assim, cumpra as funções tais. Se eu fizer assim, você está liquidado aqui. Mas eu não quero fazer isso. Vai para tua casa, procura os teus. Ele me deu um conselhaço. Eu olhei para ele e cheguei a me emocionar com a bondade dele para comigo. Aí eu falei, muito obrigado, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Aquilo iniciou um processo de angústia enorme. Quando eu fui para Niterói, quando os meus amigos foram presos, eu fui para casa de uns amigos do meu pai, o reverendo Antônio Elise, Dona Maria José, e os filhos, que eram muito doidos, a maioria deles, mas ninguém como eu, né? Era tudo sacristão perto do estilo de vida que eu tinha. E eles estudavam, todo mundo indo para a faculdade, tendo uma vida normal. E eu fui ficando tão deprimido com o vazio da minha vida. Falei, eu vou voltar para casa. Meu pai me mandou uma passagem, eu voltei com esses objetivos: namorar, trabalho e voltar para a escola para poder fazer vestibular. Eu queria fazer arquitetura. Foi nesse meio tempo que aconteceu uma coisa extraordinária comigo. Eu entrei numa angústia tão grande que eu saí procurando uma arma. Eu ainda tive esse pudor de dizer, eu não quero me estourar contra um muro, pegar minha moto, eu dirigi uma 350 da Honda, eu não quero me estourar contra um paredão, porque a mamãe não merece ver o filho todo arrebentado. Mas um tiro na cabeça é uma coisa mais suave. E aí eu fui atrás de uma arma na casa de um amigo meu. Quando eu ia no caminho para lá, tinha uma multidão atravessando a rua e a moto não passava se eu não pedisse licença. Quando eu fui tentando abrir caminho, veio um rapaz, me pegou pelo braço. Eu já estava estudando no último ano de edificações da escola técnica, já tinha sido rematriculado. Aí ele falou, cara, você está com uma cara de morte e de quem quer morrer. Eu falei, eu estou procurando uma arma, meu irmão, eu não quero mais ficar nesse mundo. Aí ele falou, não faça isso, a tua vida nem começou, você pode ser uma bênção para milhões de pessoas, entra aqui e ouve uma mensagem que vai mudar a tua vida. Aí eu fui lá para cima, para uma galeria que só tinha gente doida, era uma igreja pentecostal, daquelas bem malucas, sabe? Tinha um cara sentado do meu lado, fortão, com uma criancinha no braço direito. Aí o pastor falava qualquer coisa lá que ele nem estava entendendo, nem o pastor sabia o que estava dizendo. Aí eles gritavam, aleluia!
E a criancinha chorava e ele sacudia a criança, parecia que era um chocalho. E eu dizia, cara, e eu tô aqui, fumei 14 baseados hoje, já tomei não sei o quê, e quem tá sóbrio aqui sou eu. Só tem maluco nesse negócio. Aí, de repente, o pregador falou algo, fez uma pergunta. Vocês sabem por que no alto da cruz de Jesus tinha uma epígrafe gravada em hebraico, latim e grego? Esse é Jesus, o Nazareno, rei dos judeus? Aí eu, doidão, né? Ouvi aquele negócio, falei, cara, interessante, eu não sei, por que será? Aí fiquei esperando a resposta e o cara não respondia, eu fui ficando até meio agitado. Aí ele falou, é porque o hebraico era a língua do monoteísmo, o grego era a língua da filosofia e o latim era a língua da política e do direito romano. Foi por isso que se estava dizendo que o mundo inteiro precisava saber que Jesus é rei. Aí o que ele disse não me causou um impacto, mas a viagem na qual eu estava, cara, me transportou. Esse negócio de viagem para fora da atmosfera. Eu fui embora sem Elon Musk, sem ninguém. Eu saí da Terra, eu fui vendo aquele mundo pequeno, aquele vazio cósmico. E eu era um meteoro, era qualquer coisa sem eixo gravitacional, perdido no espaço, vagando, sem atratividade nenhuma. Tu conseguiu enxergar a física do que estava acontecendo contigo? Isso, eu sempre fui apaixonado por física, desde o meu pai. Aí eu me vi ali como aquele ser sem referência, sem eixo, sem gravidade. E aí eu comecei a chorar, saí correndo de lá, montei na minha moto e fiquei até umas 3 da madrugada andando pelas estradas do Amazonas ali, fora de Manaus. Naquele tempo você saía 5 minutos de Manaus, já estava na mata. E eu andando e sentindo aquele cheiro de floresta, chorando, e eu dizia, Jesus, mamãe e papai dizem que tu és essa força atrativa, gravitacional, que é em torno desse sol que tudo gira. E eu comecei a falar, me pega, faz alguma coisa comigo, porque eu sozinho não vou acertar esse caminho. Eu fui para casa, 3 da manhã, e me ajoelhei e fiz a minha primeira oração espontânea. Eu falei, mamãe me falou que tu vieste para buscar e salvar o perdido. Então, se o teu negócio é com gente perdida, eu sou o sujeito ideal para ser achado, porque eu estou mais perdido do que eu não estou conhecendo. E aí eu dormi, quando foi umas 6 para 7 horas, eu acordei debaixo de um domínio estranho que me jogava de um lado para o outro. Eu não tinha poder sobre os meus movimentos. Parecia uma sujeição maligna, uma dominação. E eu gritava sem nenhuma autodeterminação muscular, física. Meu pai ouviu aquilo, foi correndo no meu quarto. Quando ele me viu, ele falou, eu não gerei filhos para serem habitação de demônios. Eu gerei filhos para serem santuário do Espírito Santo. Fica livre, meu filho. Aquela coisa, foi embora, eu chorei a beça, ele me levou para a cama dele, me deixou lá, eu fui entrando numa posição fetal. Quando eu acordei, eu estava todo fetozinho, engolidinho. Aí ele falou que precisava conversar muito comigo. Aí eu falei, eu sei o que o senhor vai me dizer, mas eu estou precisando ficar sozinho comigo antes. Eu peguei a moto, eu tinha uma Honda e eu tinha uma Yamaha motocross. Aí eu peguei a Yamaha e entrei no mato mesmo. Você passava por tocos grandes e árvores. Eu fui até que eu cheguei num lugar onde tinha um igarapé. Lindo, puro, cristalino, com aquela água assim de Coca-Cola que vai passando por causa das folhas da floresta, mas é cristalino, você atravessa tudo, vê os peixinhos. Aí eu entrei ali e falei, Jesus, agora somos eu e tu.
Eu já fui batizado na Igreja Católica, já fui batizado criança com meses na Igreja Presbiteriana. Nada disso significou coisa alguma para mim. Agora somos eu e tu. Aí eu me joguei para trás em nome do Pai. Aí eu fui lá no fundo, vi os buritizais em cima, voltei em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Saí dali correndo numa alegria louca. Aí peguei minha moto, veio da estrada de barro, encontrei uma ex-namorada minha, uma menina com quem eu tinha ficado várias vezes, e um colega meu, todos dois montando cavalos de raça ali dentro da estrada da mata. Aí ele parou e falou, o pessoal me chamava de Seu Caião, então de Poderoso Caião, por causa dessa brigalhada toda. Uhum. Aí ele, Seu Caião, não tá afim de fumar uma mutuca, que eu tô aqui, era um jornal cheio de maconha. Aí eu falei, eu já fumei maconha mais do que você pode imaginar, mas eu não tô mais afim não, cara. E daqui para aquele cara que fumava maconha, aquele cara que saía contigo, fulana, tá morto, eu deixei morto no Igarapé, a uns 3 quilômetros atrás de mim. Aí eles ficaram olhando, não entenderam nada. Eu falei, espalha na cidade, diz para não me provocarem, porque eu ainda não estou muito controlado não. Aí eu voltei para casa e o meu pai sentou comigo e falou, filho, você nasceu para ser de Deus, mesmo que eu fosse um agnóstico. Eu, como agnóstico, sempre soube que você era uma alma diferente. E chegou a tua hora. E ou é Cristo ou é o caos do jeito que você está vivendo. O que você vai querer? Eu falei, não, já está decidido. Eu só quero saber o que eu faço. Aí ele falou, quais são as tuas piores lutas na vida? Eu falei, mulher, e me controlar contra a provocação dos demais em relação a brigar. Agora eu falei, essa segunda é mais fácil. Mulher que não dá, pai, eu tenho um negócio desde criança, o senhor sabe, foi o senhor que mandou a moça embora quando eu tinha 7 anos. Desde aquele tempo eu não sossego, eu sinto cheiro de mulher assim, a distância, e vai ser a pior luta da minha vida. O que eu faço? Essa eu não me seguro. Aí ele falou, não, segura sim. Tem saída para tudo. É uma questão de definir o seu pendor. Para que lado você quer pender? Até agora você escolheu um pendor, ou nem escolheu, foi levado a ele e foi gostando de ficar nele. Agora, lúcido, você vai ter que escolher o seu pendor. Mas tem como escolher, sendo que todo o teu corpo, toda a tua natureza está te levando para outro lugar? Que é tem, errado. É que você é maior do que a sua natureza. É que é uma coisa que a maioria das pessoas não entendem. A maioria das pessoas vivem como águas vivas, assim, de pulsão. Pulsão. Entra alguém aqui, te xinga, você fica louco, pega um negócio desse, tasca na cabeça dele, só vai pensar depois. E a maioria de nós nós somos mais entes reagentes do que reflexivos, capazes de fazer a escolha. O único problema é esse início, para você ir definindo os pendores. Porque a pergunta que você me fez foi a pergunta que eu fiz a meu pai. E aí ele me deu a seguinte resposta. Ele falou, você até hoje alimentou esse bicho, esse predador, com carne. Você dá carne para ele. Você acorda com tesão, você quer comer alguém. Você acordou com raiva, você quer que alguém te provoque para você encher a cara do sujeito. Você tá entediado, você toma um ácido, você não sei o quê. E aí ele foi dizendo, isso tudo é carne, é alimentar o predador. Eu vou te ensinar a alimentar esse ser divino, maravilhoso, que existe em você, que você não conhece. Eu vou te apresentar a você, a esse seu eu superior. E aí eu falei, mas como é que eu encontro esse outro cara em mim?
Aí ele falou, você tem que renunciar aos demais, às pulsões diferentes. Eu falei, mas aí é o problema, pai. Ele falou, não, é simples. O que eu vou te dizer parece idiota quase. Mas eu aprendi a inclinar o meu pendor na direção certa com jejum e leitura dos evangelhos. Quanto mais eu lia os evangelhos e eu aprendia como era a mente de Cristo, como é que Jesus pensava a vida, pensava o inimigo, pensava as mulheres, os homens, os ricos, os pobres, e ele diz, está tudo ensinado a viver ali. E não é viver para ficar triste, aquela é a vida que traz alegria. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então não estou te chamando para um encolhimento, eu estou te chamando para uma super expansão do teu ser. Então, vamos começar a jejuar comigo? E ele jejuava naturalmente. Aí eu fui aprendendo um prazer no jejum muito doido, meu irmão. Depois de uns 3 meses jejuando, os meus amigos me ofereciam qualquer coisa. Eu digo, não, cara, eu aprendi a viajar agora. Agora que eu estou viajando. Estou entrando em lugares e dimensões dentro de mim mesmo. O céu é dentro da gente. E aí foi crescendo, crescendo. Logo eu comecei a pregar o evangelho que eu sabia, o que eu já tinha aprendido na leitura. Perguntei ao meu pai se eu precisava de técnica. Ele falou, se puser técnica, estraga. Vai para a rua, vai para a esquina, vai para os teus amigos hippies na praça, pessoal do ayahuasca, de tudo. Senta com a moçada e fala do que você encontrou. Aí quanto mais eu falava, mais aquilo se adensava em mim, mais a minha responsabilidade com a mensagem crescia, e quanto mais ela crescia, mais a minha mente espiritual se desenvolvia. E mais simples foi se tornando tudo. Alguns meses depois eu já nem me lembrava mais de como eu era tão perseguido pelos meus próprios desejos mais primitivos. E aí tudo foi ficando no lugar, não perdi o tesão, obviamente, né? Mas ele foi canalizado, eu não fiquei um ser passivo, eu só me tornei um cara pacífico, mas extremamente assertivo.